Um, dois, três, gravando. Bom dia. Vamos à nossa aulinha de Química. Bom dia, Aulinha... Blesião. Aí, bom dia, gente. Bom dia, meu querido. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia. Nossa, adorei esse bom dia, meu querido. Bom dia, meu querido, foi bom demais. Bom dia, meu querido. Se tiver alguém aí na sala de espera e eu não ver, me avisem, certo? Então vamos lá. Por que Lolo saiu? Eu estava vendo Lolo, sumiu. Olha lá. Então vamos continuar a aulinha de hoje. Mais fácil até que a aula anterior. Na verdade, eu preciso da aula anterior para fazer essas duas aulinhas. Então aqui nós vamos trabalhar com as forças que a gente aprendeu a aula que vem e algumas propriedades físicas. Então, as forças estão ligadas com as propriedades físicas. Primeira propriedade física importante, ponto de ebulição, ponto de fusão. Então, a gente consegue, conhecendo as forças, então, lembrando lá que a gente tem dipolo induzido, que são moléculas apolares, dipolo permanente, que são moléculas polares, e ponte de hidrogênio, que são moléculas polares, aonde o hidrogênio está ligado com quem mesmo? FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, qualquer um desses três é ponte de hidrogênio. E, por último, as substâncias iônicas. O professor não lembra que a substância iônica é sempre que tem um metal e um ametal ou semimetal. É alguém que doa, alguém que recebe. Eu coloquei isso aqui porque no TC tem um exercício que tem NaCl, que é sal de cozinha. Sal de cozinha é uma substância iônica. E aí a força dela é muito forte. Então, esses são os que têm o ponto de fusão e de ebulição maiores. Só para você ter ideia, para fundir o sal de cozinha, eu preciso de mais ou menos 800 graus Celsius. Ok? Então, Mas o normal é a gente trabalhar com dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. A setinha indica o aumento da força. Portanto, quanto mais forte, maior o ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, você pega os compostos que têm ponte de hidrogênio, todos eles têm um ponto de ebulição e de fusão maiores que os de polo permanente e os de polo induzido. Aulinha baba, facinha. Agora, se eu tiver compostos que têm a mesma força, por exemplo, 2 dipolos permanentes, 2 pontes de hidrogênio, aí a gente vê a massa. Tira a massa molar, aquele que tiver a maior massa molar é a que tem o maior ponto de ebulição, ponto de fusão. Então, vamos a um exemplozinho, colocar em ordem crescente o ponto de ebulição dos compostos. NaCl, H2O, H2S, CO2. Primeira coisa é fazer as forcinhas. Então, quais são as forcinhas que eu tenho? NaCl, ligação iônica, não precisa pensar. H2O, fizemos a aula passada, ponte de hidrogênio. H2S, dipolo permanente. CO2, dipolo induzido. E aí sempre vai ser dipolo induzido, depois vem dipolo permanente, ponte de hidrogênio, e aí o último é a ligação iônica, que é o mais forte de todos. Então essa seria a ordem crescente. Aumenta a força, aumenta o ponto de ebulição. Isso é mais fácil que empurrar bêbado na descida. Agora 2 aqui.
2 compostinhos orgânicos, que vocês vão estudar na outra frente. Os compostos orgânicos são aqueles que têm carbono, claro, orgânico. E eles normalmente são apolares, quase todos eles. Principalmente os hidrocarbonetos. Professor, não sei o que é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Então, eu quero saber aqui quem tem maior ponto de ebulição. Então, eu vou tirar a massa molar. Todos eles são dipolo induzidos, portanto, eles têm a mesma força. Então, para eu comparar compostos que têm mesma força, eu vou fazer a massa molar. Massa molar do acetileno, gás de cozinha, C2H2, 26. Metano, gás do peido, massa molar 16. E esse é propeno. Vocês vão estudar tudo isso, tá? Não se preocupem com os nomes. Massa molar 42. E aí, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Então, vem primeiro o CH4, que tem a massa menor. Depois vem o acetileno, que tem 26. E depois vem o propeno, que é com maior massa. Então, aqui cresce o ponto de ebulição. Beleza? A outra aulinha explica coisas, por exemplo, por que o óleo não dissolve na água? Por que água e álcool são miscíveis? Então, isso é explicado por uma coisa bem simples. Semelhante come semelhante. Desculpe. Semelhante dissolve semelhante. Então, você não vai ver um leão transando com um cachorro, vai? Não. Leão transa com leoa. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, quando a gente pega água e óleo, você vai falar assim, mas, professor, eu não sei o óleo, a fórmula. Não precisa saber. Você sabe que eles são immiscíveis. Então, você sabe que se a água é polar, você já aprendeu que ela é polar, e água e óleo são immiscíveis, portanto, quer dizer que o óleo vai ser o quê? Apolar. Apolar e polar nunca vão ser miscíveis. Por quê? Para ser miscíveis tem que ser polar com polar, apolar com apolar. Água e álcool. Água e álcool são miscíveis. Por quê? Ah, mas eu não conheço a fórmula do metanol. Não tem problema. Eu pus a fórmula aqui, mas nem precisa saber. Você sabe que a água é polar. Automaticamente, metanol tem que ser o quê? Polar. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Por exemplo, quando você está com a mão cheia de graxa, não adianta, não sei se alguém já teve com a mão cheia de graxa, não adianta chegar embaixo da água e lavar. Por que não adianta? Por quê? Porque água é polar e graxa é apolar. Eu já, Gleison. Então, não adianta você passar, você vai ter que usar um detergente para poder tirar a graxa, um sabão. Tem um produtinho lá que tira. Tem um produto e tal, que são produtos apolares e que vão conseguir remover a graxa. Então, essa aula é mais fácil que a outra ainda, tá? Que é semelhante come semelhante. Belezinha? Então, Sim. facinho as duas aulas, tá? Aí estão as paginazinhas, 53, 54, 58. Não precisa postar nada, tá? Não precisa postar nada. Eu vou interromper aqui e vou fechar a gravação.